Meu nome é Beatriz, tenho 35 anos e trabalho há mais de 10 na área da saúde. Hoje eu já me acostumei com muita coisa, mas nada me preparou para o que vivi no meu primeiro emprego depois de formada. Era um hospital pequeno, talvez uns 30 leitos, mas que existia há décadas. O tipo de prédio que carrega histórias nos corredores. As paredes eram reformadas de vez em quando, mas o cheiro de desinfetante misturado com mofo antigo entregava a idade do lugar. No porão ficava o antigo necrotério. Ele não era mais usado, mas todo mundo sabia que ainda tinha uma energia estranha lá embaixo. Do lado dele, um elevador antigo que subia direto para o corredor principal, bem ao lado da estação de enfermagem onde a gente passava a madrugada. E esse elevador tinha um hábito. Sempre que subia sozinho no meio da noite e as portas se abriam sem ninguém lá dentro, a equipe inteira sabia o que aquilo significava. Alguém no hospital ia morrer naquela noite. E na maioria das vezes, era verdade. 90% das vezes, pelo menos. Aquele som de campainha do elevador às 3 da manhã virava um aviso de morte. Além do elevador que às vezes anunciava algum óbito, outra dessas noites ficou marcada na minha memória. Era uma daquelas madrugadas em que o silêncio do hospital pesa. Eu e mais 2 colegas estávamos sentados na estação de enfermagem, tentando nos manter acordados, quando de repente ouvimos um barulho vindo do corredor à direita. Não era um barulho qualquer. Era uma televisão ligando no volume máximo. O som explodiu de uma vez, ecoando pelo corredor vazio. O tipo de som que arrepia até a alma quando você sabe que ninguém deveria estar usando uma TV àquela hora. Nos entreolhamos sem falar nada. Um dos meus colegas pegou a lanterna e fomos juntos. Os quartos estavam todos em silêncio, as luzes baixas. O som vinha do final do corredor. A cada passo, parecia mais alto, mais agressivo. Lá no fim, havia uma porta que a manutenção mantinha trancada. Placas grandes de não entrar grudadas nela. Era um quarto que ninguém usava mais, abandonado há anos. Chegamos até a porta. O som da TV estava ensurdecedor. Olhamos um para o outro. Eu juro que por um segundo pensei em voltar. Mas o meu colega girou a maçaneta. Não estava trancada. Abrimos. O quarto estava completamente vazio. Só tinha uma televisão velha no canto, ligada no máximo. Sem cama, sem cadeira, sem nada. Só a TV. O ar ali dentro era gelado, diferente do resto do hospital. Respirei fundo, tentando manter uma calma que eu definitivamente não sentia. Entrei, desliguei a TV e, não sei de onde tirei coragem, falei em voz alta. Pare com isso. Há um bebê doente ao lado que precisa dormir. Então, por favor, fique quieto. Fechei a porta atrás de mim com as mãos trêmulas, tentando disfarçar na frente do meu colega que eu estava absolutamente apavorada. Voltamos em silêncio. Depois daquela noite, a televisão nunca mais ligou sozinha. Pelo menos não naquela semana. Mas para completar aquele dia, o que aconteceu horas depois me deixou mais inquieta. O elevador do necrotério subiu sozinho às 4 da manhã. O som da campainha ecoou pelo corredor vazio. A equipe inteira se levantou em silêncio, porque todos nós sabíamos o que aquilo significava. E sim, antes do amanhecer, um paciente faleceu. Até hoje eu não sei o que havia naquele quarto. Não sei quem ligou aquela TV, nem se ouviu o que eu disse. Depois dessa experiência, fico meditando e pensando sobre como os espíritos sempre tentam nos contatar de alguma forma e que de alguma maneira conseguimos nos comunicar com eles. Pelo menos aquele dia eu acho que algo me ouviu. Será que foi um aviso do falecimento que aconteceria depois? Meu nome é Alexandre, tenho 40 anos e quando eu era mais novo, eu fazia parte do grupo de coroinhas da igreja. Era aquele moleque que vivia ajudando nas missas, carregando vela, tocando o sino na hora certa e com o tempo fui subindo de cargo lá dentro. Por volta dos meus 15 anos, eu já era cerimoniário, que basicamente era tipo o braço direito do padre durante as celebrações. Eu levava aquilo bem a sério. Quando recebi minha túnica nova, o padre me chamou no canto
e me deu algumas instruções especiais. Algumas eram bem normais, mas teve uma que me deixou encucado. Fica de olho se alguém pegar a hóstia e não consumir. Principalmente mulheres. Se alguém tentar levar embora, me avisa na hora. Eu achei aquilo meio estranho, mas não questionei. Só dei de ombros e segui minha vida. Meses se passaram e eu já nem lembrava mais disso, até que aconteceu. Um domingo qualquer, igreja cheia, e no meio da comunhão eu vi com meus próprios olhos. Uma mulher pegou a hóstia, fechou a mão e guardou como se fosse levar para casa. O coração chegou a dar um pulo. E o pior, eu conhecia ela. Era a Cíntia, vizinha nossa que morava a uma quadra da minha casa. Na hora fiquei paralisado. O que será que ela ia fazer com aquilo? Era para alguém doente? Ou, sei lá, alguma coisa mais estranha? Mas em vez de fazer o que o padre tinha mandado, eu decidi não falar nada. Resolvi que ia descobrir sozinho. Cheguei em casa ainda com isso na cabeça e comentei com minha mãe. Mãe, lembra que o padre falou de gente levando a hóstia? Hoje eu vi a Cíntia fazendo isso. Do nada, minha mãe congelou. Ela estava lavando a louça e parou no meio do movimento com a água correndo. Ela olhou para mim com os olhos bem abertos, como se tivesse visto um fantasma. Ficou alguns segundos em silêncio e falou com a voz estranha. Não mexe com o que você não conhece. Eu ri nervoso e perguntei, como assim, mãe? O que eu não conheço? Ela só balançou a cabeça e saiu da cozinha. Nada, esquece isso. Aquilo me deixou mais curioso ainda. Na semana seguinte fui para a missa decidido a prestar atenção. E adivinha? Aconteceu de novo. Só que dessa vez não era a Cíntia, era outra mulher chamada Cláudia. Pegou a hóstia, fechou a mão e tentou sair disfarçando. Dessa vez eu não pensei duas vezes. Desci do altar, fui até o padre e cochichei o que tinha visto. Ele ficou sério na hora. Vai lá, chama a equipe de acolhida, não deixa ela sair. Meu coração estava disparado. Fiz o que ele mandou e enquanto a missa terminava, já tinha 2 caras da equipe de acolhida discretamente de olho nela na porta. Quando acabou, o padre desceu do altar junto comigo. Ele chegou perto dela com um tom de voz calmo, mas firme. Filha, por que você não consumiu a hóstia? Você pode devolver. Se for para um doente, eu posso levar a comunhão até a casa da pessoa. A mulher deu de ombros e entregou a hóstia como se não fosse nada. Estava quase indo embora quando o padre insistiu. Mas por que você queria levar? A Cláudia olhou para ele com uma expressão irritada, quase debochada, e falou com uma naturalidade que me gelou por dentro. Era para fazer um ritual. O silêncio que ficou na hora foi pesado. O padre ficou vermelho de raiva e gritou: Sai daqui, bruxa! Nunca mais volte para essa igreja! Ela soltou uma risada baixa, completamente fora de lugar, e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Eu estava paralisado. Não sabia se era medo, choque ou os dois juntos. Quando todo mundo foi embora, o padre me chamou no canto e falou com um tom que eu nunca tinha ouvido antes. De vez em quando elas aparecem. Querem pegar algo sagrado para usar nos rituais delas. É por isso que eu sempre aviso, não deixa levar. Depois daquele dia, eu comecei a reparar mais. E não era tão incomum assim. A maioria das vezes era gente levando para um parente doente, mas algumas vezes dava para sentir que não era isso. Tinha algo estranho no jeito que seguravam a hóstia. Algumas pessoas até deixavam escapar em voz baixa que era para um trabalho. E até hoje, quando passo na frente daquela igreja, sempre me lembro da Cláudia saindo com aquela risada. E do padre, com os olhos cheios de raiva e medo ao mesmo tempo. Foi nesse dia que eu aprendi 2 coisas. Primeiro, que nem tudo que parece inocente dentro de uma igreja realmente é. E segundo, que minha mãe estava certa. Tem coisa que é melhor não mexer.
Meu nome é Samantha, tenho 23 anos e moro em Londrina, no Paraná. Eu sempre fui muito ligada à minha família, principalmente ao meu avô. Ele era aquele tipo de pessoa que parecia eterno, sabe? Sempre sorrindo, sempre com uma palavra boa, sempre com aquele cheiro de café fresco que parecia seguir ele pela casa. Mas, cerca de 10 meses atrás, tudo mudou. Meu avô morreu de forma repentina, em um acidente de carro. Foi tão rápido que, segundo os médicos, ele provavelmente nem chegou a entender o que aconteceu. E talvez esse tenha sido o começo de tudo. 2 semanas depois do acidente, eu tive um sonho. Mas não parecia um sonho normal. Era tão real que eu conseguia sentir o cheiro da cozinha dele, ouvir o barulho do relógio antigo na parede e até a textura do chão frio debaixo dos meus pés. Quando olhei para a mesa, meu coração parou. Ele estava lá, sentado na cadeira de sempre, com a mesma expressão calma que eu conhecia tão bem, mas com um olhar confuso. Quando nossos olhos se encontraram, ele disse: "Samantha, onde eu estou? O que está acontecendo?" Naquele momento, senti meu corpo inteiro tremer. E sem pensar, apenas falei a verdade. "Vô, você morreu." Ele ficou quieto por alguns segundos e então simplesmente respondeu: "Ah, ok." Não parecia chocado, não parecia triste. Era como se aquela notícia fizesse sentido para ele, mesmo que ainda fosse difícil de entender. Ele abaixou a cabeça por um momento e depois levantou o olhar de novo. "Samantha, tem uma luz branca. Ela continua me chamando, mas eu não sei o que é. O que está acontecendo comigo?" Meu coração doía. Eu queria abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem, mas as palavras que saíram da minha boca pareciam vir de algum lugar além de mim. "Vô, essa luz é um bom lugar. Lá estão seu irmão e sua mãe, e eles estão te esperando. É tranquilo, é cheio de amor, mas a escolha é sua. Você não precisa ir agora. Pode esperar o quanto quiser." Ele ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Então, com um olhar pensativo, respondeu baixinho: "Acho que vou esperar um pouco." Senti meus olhos encherem de lágrimas. Uma parte de mim queria insistir para que ele fosse. Dizer para seguir a luz, ficar em paz. Mas a outra parte só queria tê-lo por mais um tempo, mesmo que fosse entre sonhos. De repente, o lugar ao redor começou a mudar. As paredes ficaram mais claras, o chão parecia novo, o ar ficou mais leve. Era como se ele estivesse construindo um lar novo ali, um lugar dele, entre aqui e lá. Foi nessa hora que acordei, mas a sensação não foi embora. Eu sabia lá no fundo que aquilo não era só um sonho. Era como se ele realmente tivesse precisado de mim para entender que tinha morrido. Como se eu tivesse sido o elo entre o que ele era e o que estava por vir. Desde então, às vezes acordo no meio da madrugada e sinto o cheiro de café fresco na minha casa. Não é da cozinha. Não tem ninguém acordado. É um cheiro que surge do nada, igual ao da casa dele. Sempre que isso acontece, eu sorrio e penso: ele ainda está por perto, ainda está esperando. E aí eu fico me perguntando: será que esse lugar entre a vida e a morte realmente existe? Será que quando partimos, precisamos que alguém nos ajude a entender? Ou será que meu avô ficou porque ainda tinha algo a resolver? Comigo? Se inscreva e compartilhe nosso canal. Se você tiver coragem,